Graças a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, tirar um período de oração, para depois nós iniciarmos esse culto de ensino. Nós vamos repor a aula de número 5 da nossa lição, em nome de Jesus. Só que antes nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, ó Deus, em oração, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Ó meu Deus e meu Pai, nós reconhecemos que nada somos, ó Deus. Somos miseráveis pecadores, Senhor, nós necessitamos de Ti. Ó Deus, nós somos dependentes do Senhor, ó Deus Santo, Deus Eterno. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui para Te render graças, para buscar a Tua face. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus amado. Pai Santo, Pai bendito, nos ensina, Senhor, a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus amado, a trilhar, ó Deus amado, os Teus caminhos com fidelidade e humildade. Deus Santo, continue abençoando, Senhor, esta igreja, continue abençoando o Teu povo, continue abençoando cada um dos Teus filhos, ó Pai, cada obreiro, cada membro, cada congregado. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, que o Senhor confirme a Tua bênção sobre nós, ó Pai. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos sustente como um forte, que o Senhor nos ajude, Senhor, a andar na Tua presença. Deus amado, Deus querido, ó Senhor, obrigado por chegarmos até a Tua casa, até a Tua presença nesta noite. Muitos foram os livramentos, Senhor, muito foram, Senhor Jesus Cristo, a Tua provisão, a Tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Deus amado, Deus bendito, por isso que nós estamos aqui Te rendendo graças, Te rendendo glória, Senhor. Ó Deus Santo, Deus Eterno, que o Senhor continue, ó Deus, dando vitória ao Teu povo. Continue à frente, Senhor, deste ministério, meu Pai. Ó Deus amado, da nossa presidência, dando graça, dando clareza, dando sabedoria cada vez mais, Senhor. Ó Deus eterno, que o Senhor continue abençoando cada dirigente de congregação. Ó Deus, abençoe o crescimento desse ministério Mensageiros de Cristo. Abençoa, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Jesus amado, Jesus querido, sê conosco, ó Deus, nesta peleja, nesta caminhada, Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas, ó Deus. Pai Santo, Pai querido, ó meu Deus, nós estamos em Tua presença, Senhor, no Santo dos Santos, buscando a Tua face, meu Senhor, porque nós precisamos mais de Ti, nós precisamos de mais comunhão contigo, ó Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, abençoe ricamente os Teus filhos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Ó Deus santo, Deus maravilhoso, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar rendendo graças ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Ó Deus santo, se não fosse o Senhor sobre nós, se não fosse o Senhor, ó Deus, nos dando livramento, nos dando graça, meu Deus amado, nós já teríamos sido tragados, ó Pai. Meu Deus maravilhoso, meu Deus santo, abençoa mesmo, Jesus. Faz uma grande obra, Senhor. Continue operando poderosamente, Senhor, nesta congregação. Ó Deus amado, no meio do Teu povo, continue operando, Senhor Jesus Cristo, mas que toda esta operação seja para a glória e louvor do Teu santo nome, Jesus. Pai, tudo que acontecer aqui seja para a glória do Teu santo nome, Senhor, não para a exaltação do homem.
ó Deus amado, Deus querido, mas para a glorificação do teu santo nome, Jesus. Ó Pai Santo, abençoa, meu Deus, este bairro, abençoa, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada família, Senhor, abençoa, meu Deus, vai salvando e libertando as pessoas que estão nas drogas, ó Deus, as pessoas que estão, Senhor, acorrentadas nas bebidas. Pai Santo, que o Senhor, meu Deus, venha bradar, Senhor, neste bairro. O Senhor venha bradar no meio do teu povo, meu Senhor, em nome de Cristo Jesus. Ó Pai eterno, Pai bendito, que a ação do teu Espírito Santo seja poderosa em nosso meio, seja poderosa em cada lar, Senhor, em cada vida aqui, ó Deus amado, neste bairro, Senhor. Deus, nós dependemos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti a todo instante, a todo momento, meu Pai. Ó Deus amado, de nós mesmos nós nada podemos fazer, mas é a presença do Senhor que nos capacita a fazermos alguma coisa. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, Pai santo, Pai maravilhoso, sustenta como um forte, meu Pai. Ah, Senhor Jesus Cristo, manifesta, Senhor, aqui neste lugar, os dons espirituais, Senhor, manifesta poderosamente, Senhor, aqui nesta igreja, em nome de Jesus, ó Deus. Repreenda todo mal contra as nossas vidas, repreenda toda seta de enfermidade contra nós, repreenda, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que atrapalha desta obra crescer. Repreenda, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ah, poder no teu nome, Jesus querido, Jesus maravilhoso. Ah, Senhor Deus, meu Deus amado, em nome de Jesus, repreenda toda oração contrária, todo embaraço, meu Deus amado. Ó Deus Santo, tudo que foi feito, meu Pai, tudo que foi falado, ó Senhor, a respeito desta obra, que o Senhor, em nome de Jesus, lance por terra, porque o Senhor é o dono desta obra, meu Deus. O Senhor é o dono desta congregação, meu Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, renova-nos, ó Pai, como dantes, como diz a Tua palavra. Meu Deus eterno, que o Senhor venha mover sobrenaturalmente, ó Deus amado, aqui neste lugar, convencendo os corações, ó Pai, falando aos corações, ó Deus, fortalecendo, meu Pai, sustentando, avivando, meu Deus amado, meu Deus querido. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, ó Deus, nós precisamos de Ti a todo instante, a todo momento, para fazermos a Tua obra, ó Deus, no poder do Espírito. Meu Deus amado, que cada vida, ao adentrar nesta igreja, seja fortalecido, seja impactado com a presença poderosa do Teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, toma a direção, Senhor Jesus Cristo, toma a direção, ó Deus amado, desta obra. Pai Santo, que sejamos guiados pelo Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Deus. Que tudo seja feito, ó Deus, conforme o Teu querer. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, ó Deus, olha para nós, Senhor, aqui neste lugar. Meu Deus, nos dê estratégias, ó Pai, dá estratégias, Senhor, aos Teus filhos, dá-nos estratégias, ó Deus, para alcançarmos as pessoas, para levarmos a mensagem das boas novas, para pregarmos o Evangelho genuíno, o Evangelho da salvação, meu Deus amado, meu Deus querido, para pregarmos, Senhor, aleluias, a esperança ao que está desesperançado, para pregar a libertação, proclamar libertação aos que estão cativos.
meu Deus e meu Pai, proclamar, Senhor, a provisão para aqueles que estão em necessidades. Ó Deus eterno, proclamar o perdão para aqueles que estão na condenação eterna. Meu Deus amado, Deus querido, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor para todo sempre. Meu Deus maravilhoso, meu Deus querido, aviva o teu povo, Senhor, aviva a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai fazendo um grande mover aqui, ó Deus amado, ó Santo de Israel, mas o mover genuíno, o mover sincero, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que verdadeiramente as pessoas venham se arrepender dos seus pecados e venham confessá-los como Senhor e Salvador. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, somos dependentes de Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa Teu povo, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de número 26. Glória a Deus. Mas o nosso texto áureo, a leitura bíblica será em 8, 26 até o 30. O texto áureo é o 30. Número 5. Nós estamos repondo a lição 5, a 6, depois a 11. Graças a Deus. Como ler as Escrituras? Texto áureo, que diz assim, Atos 8:30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes o que lês? Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então, a gente vê aqui um texto bíblico que Filipe pergunta para aquele moço se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E ele ali, como servo do Senhor, veio trazer a claridade e o entendimento para aquele homem. E aqui, na verdade, prática, fala sobre as técnicas de interpretação. A gente estuda no nosso português sobre técnicas de interpretação, como a gente compreender questão da pontuação, tem as regras da nossa gramática brasileira. E também para estudar os textos bíblicos existem regras, existem normas. Existem métodos que podem falhar, né? E não podem ser colocados acima da autoridade das Escrituras, de forma alguma. Mas a gente tem que ter um conhecimento básico para poder interpretar a palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. Eu vou ler um e a igreja lê os seguintes. Leitura responsiva. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto.
E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Graças a Deus. Então aqui, quem foi Filipe? Vocês podem me dizer quem foi Filipe? Sim, um discípulo. Mas mais que um discípulo, o que ele foi? É assim, vai falando. Filipe, vocês se lembram que lá em Atos 6, houve uma escolha de homens para exercer uma diaconia, para exercer um trabalho, um serviço. E lá em Atos 6 havia vários homens que foram escolhidos pela congregação, e dentre eles estava Filipe. Os apóstolos precisavam servir a palavra naquele momento, e outros precisavam servir na obra assistencial. Então, eles elegeram a igreja, elege Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. No versículo 3 de Atos 6 diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E lá estava Filipe. Então era um homem que ele detinha o conhecimento da palavra de Deus. E ele foi, não é porque ele foi exercer uma diaconia, um serviço específico de obra assistencial, ali de cuidar daquelas viúvas ali, que ele, não, eu vou cuidar dessa parte e eu não preciso ter conhecimento bíblico. Não, pelo contrário, um dos requisitos era ter conhecimento bíblico. Então, todos que servem ao Senhor têm que ter o conhecimento bíblico básico. Então, você vê que o conhecimento que ele tinha o habilitou, o capacitou a explicar para aquele alto oficial da rainha Candace, de Candace, rainha dos etíopes. Por quê? As pessoas vinham até Jerusalém adorar a Deus. Ali na festa do Pentecostes, festa dos tabernáculos. Então as pessoas vinham até Jerusalém adorar ao Senhor. A gente acredita, que provavelmente esse conhecimento de Deus na Etiópia, ele provavelmente se deu por conta daquele episódio de que a rainha da Etiópia vem ver, todo o esplendor do reino de Salomão. Então a gente acredita que a partir dali também essa mulher pode ter se convertido, pode ter, crido em Deus. E aí você vê essas pessoas vindo da Etiópia adorar a Deus na própria Jerusalém. E de repente, o interessante é que o Espírito Santo, ele tem a necessidade, ele sabe que as pessoas precisam ter um entendimento esclarecido. Então esse homem estava com sede, esse homem estava lendo a palavra, mas precisava alguém ensinar a palavra que ele estava lendo. Então, é isso que nós temos que entender, que aqueles que Deus permite ter um grau de conhecimento maior,
ou um grau de formação teológica ou educacional maior, é para justamente servir, trazendo claridade, trazendo entendimento das Escrituras àqueles que não entendem, que talvez não tenham tido a mesma oportunidade. E não para... Tem pessoas que quando começam a estudar, começa a levantar o nariz, né? Empinar o nariz, começa a se achar o doutor, começa a se achar alguém mais importante, mas a gente vê que o que sabe é para ensinar os que não sabem, está a serviço da igreja, a serviço do próximo. Então Filipe, o Espírito Santo, vendo aquilo ali, o que o Espírito Santo de Deus fala? Filipe, tem uma pessoa ali que está prestes, chega-te e ajunta-te esse carro. Se coloca do lado desse carro aí e observa. Aí ele disse assim, entendes o que lês? Filipe pergunta, né? Aí o eunuco, aqui ele só bota até o 30, mas é interessante que ele fala assim, no 31, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, ele estava lendo Isaías 53, e aí ele estava lendo sobre o sofrimento do Messias, e Filipe, aí o eunuco pergunta para Filipe, Filipe, eu peço que você me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? E aí Filipe na hora aproveitou a oportunidade e falou, não, essa escritura, essa passagem da Escritura está anunciando a Jesus Cristo. E aí ele explicou e pregou sobre o Evangelho, sobre o sofrimento de Cristo, e de repente eles chegam num lugar onde havia águas, e Filipe lança, e disse ao eunuco, melhor dizendo, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse, olha, é lícito se creres de todo o coração. Ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, para o carro, ambos descem, e Filipe batiza o eunuco ali nas águas. Então você observa que a explicação da palavra trouxe um arrependimento em fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e esse homem se arrependeu e desceu as águas batismais. Então a gente observa isso. Então aqui na introdução da nossa lição, a gente vê aqui dizendo da seguinte forma, a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Tópico 1. A Bíblia precisa ser interpretada. A importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agen, com o sentido de guiar, literalmente guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado, cooperam na compreensão real
do real significado das palavras inspiradas. Aqui ele fala da exegese, mas lado a lado da exegese existe a hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica, ela te ensina técnicas para você interpretar um texto. Então, no direito existe a hermenêutica jurídica, que você vai aprender as técnicas de entender e interpretar um texto jurídico. E no nosso caso, nós temos a hermenêutica bíblica, que vai te ensinar técnicas para você interpretar de forma correta o texto sagrado. E a exegese é a hermenêutica em prática. A hermenêutica te ensina, te dá o norte. E a exegese, quando você está interpretando, por exemplo, eu estou aqui lendo e dando a interpretação para vocês do que está sendo dito. Eu estou fazendo o quê? Uma exegese. Eu estou extraindo o que o autor quer dizer. Então, isso é uma exegese. Você traz para fora. Existe uma coisa também chamada eisegese, que é trazer para dentro. E isso é o que não pode acontecer. Você, quando lê um texto bíblico, você não pode fazer uma eisegese. Você não pode colocar dentro do texto bíblico o seu pitaco, a sua vontade, o que você acha, não. Você não pode fazer a eisegese, que é colocar dentro. Pelo contrário, você tem que fazer a exegese. Ou seja, deixar que o texto da palavra de Deus diga o que quer falar. Muitas vezes a gente vai para as escrituras, por exemplo, pregador, né? Eu vou para as escrituras para tirar uma mensagem. Não, primeiro a gente tem que ler para nós nos alimentarmos, nós temos que ter o nosso devocional, nós temos que ter o nosso estudo bíblico. E depois, Deus ele dá uma mensagem, né? Deus ele dá a mensagem para a pessoa. Então, agora, o que o texto quer dizer? A gente tem que tomar um cuidado muito grande para não ler um texto bíblico com os óculos da denominação. Embora muitas vezes a nossa denominação, muitas vezes ela já norteia um pouco o nosso pensamento, mas a gente tem que tomar um cuidado para que esse pensamento da denominação, da igreja que nós pertencemos, não venha contradizer o que o texto bíblico quer dizer. Então a gente tem que ver o que o Espírito Santo de Deus quer dizer. O que está escrito aqui? É igual o oficial aqui da rainha. O que está querendo dizer aqui Isaías 53? É de um homem, é do profeta mesmo ou de uma outra pessoa? E aí Filipe explicou de forma correta. Porque a explicação de forma correta, ela traz um efeito na vida da pessoa. Então, para isso é necessário nós fazermos um estudo minucioso. A palavra de Deus não se lê correndo. Muitas coisas a gente pode ler correndo, ou fazer uma leitura dinâmica, mas a Bíblia Sagrada, nós temos que ler como? De forma pausada, de forma bem detalhada. A gente tem que fazer o quê? Se você pode, tem condição, tem interesse, estude as línguas bíblicas, que foi o hebraico, o grego, estude os fatos históricos. Você vai ver esses fatos históricos como? Nas escolas bíblicas, nos cultos de ensino, e paralelo a isso, nos livros de teologia, você vai ter esses fatos históricos, essas interpretações. Você também vai fazer um estudo sobre a cultura.
como era a cultura da época desse texto, como que eles enxergavam isso. Você vai estudar os recursos literários, é uma prosa, é verso, é poético, é uma narração, é o quê? É uma novela. Nossa, mas novela na Bíblia é o gênero literário, tá? É a forma que foi escrita. Não tem nada a ver com novela que a gente vê por aí não, viu, irmãos? A novela é uma forma de um gênero literário que eles traduzem para a tela, para a televisão. Então, tudo isso te ajuda. Ah, pastor, mas eu não sabia que precisava disso tudo para ler a Bíblia. Ah, será que eu vou ter que fazer isso? Se você quiser entender melhor, se você quiser entender de uma forma mais consistente a palavra de Deus, você lance mão desses recursos que vai te ajudar. Então, a importância de você interpretar. Então, eu faço a exegese, eu leio, eu interpreto, eu explico, eu aplico. Aí eu já faço a aplicação, que eu pego aquilo que o texto disse, explico o que era na época, aí agora eu trago para o presente como aplicando para a igreja, né? Porque se eu ler e te der a interpretação e só falar da interpretação que o texto significa e não aplicar para nossas vidas, aí fica como uma aula de história bíblica. Você vai só entender o que aconteceu lá e você não vai ver praticidade para a sua vida, você não vai ver coisa prática para a sua vida. Então, você tem que fazer isso, ler, explicar e aplicar o texto. 2. As limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída todo salvo em Cristo Jesus. Sabe quando a pessoa, todo que lê e acha uma coisa, interpreta, está fazendo uma interpretação. Mas tem que saber se essa interpretação é correta e adequada. Porque tem pessoas que torcem a Bíblia Sagrada, já entra dentro da Bíblia Sagrada para achar um texto que se adequa ao que ela pensa, o que ela acha, né, o que é melhor para ela. Às vezes tem gente que torce até texto bíblico para justificar os seus pecados. Você sabia que existe isso? Teve um camarada aí que ele adulterava, ele tinha várias mulheres, porque ele falava, só o texto está dizendo aqui, ó, pega e adultera, né? E ele falava assim, não, moça, pega, é adúltera, tem um acento no U, né? Não é pega e adultera. Ali era um caso de não conhecimento da língua portuguesa, né? Então, mas mesmo assim, com certeza ele já deve ter ouvido que era errado aquilo ali, com certeza ele já deve ter ouvido a respeito daquela passagem, né? Então, você vê que tem vários e vários exemplos de pessoas que torcem, as pessoas que torcem para arrancar dinheiro, as pessoas que torcem para manipular as pessoas e por aí vai. Né? Você vê cada absurdo das pessoas, né, usando a palavra de Deus, pegando versículos isolados para querer satisfazer alguma coisa. E o interessante é que, muitas vezes, não reproduz a intenção do Espírito Santo.
não reproduz aquilo que o Espírito Santo de Deus quer dizer. Então a gente tem que seguir regras, tem que analisar o contexto. O que é contexto? Você sabe me dizer o que é contexto? O próprio nome já te dá uma pista. Oi? Não é bem um complemento. Não é bem um complemento, mas tem isso aí. Você tem que ler o que está para trás, ler o que está posteriormente. Isso aí faz parte do contexto, de análise de contexto. Você me falou sobre análise de contexto. A palavra contexto já diz, é junto com o texto. Junto com o texto. Então, quando você está analisando o contexto, é o que o presbítero Gaspar falou, você volta. Por exemplo, se você, eu gostei desse versículo aqui, e ele está no meio de vários outros. Aí você faz o quê? Você volta, você vai lá para o começo, se possível, vai até para o final do capítulo anterior, porque essa divisão de versículos e capítulos é uma coisa moderna. Na escrita bíblica antiga, era uma escrita corrida, não tinha tanto essas divisões. Então, você lê um pouco antes, até antes do capítulo, você vê, vamos ver se esses versículos do capítulo anterior têm algum sentido. E existe na Bíblia isso daí. E aí você vai ler desde o começo, aí você vai passar por aquele versículo que te chamou a atenção, aí você vai continuar a leitura. Aí você vai ter um contexto que vai te dar um entendimento daquilo que quer dizer. Porque, por exemplo, carne. A Bíblia fala de carne, mas se você não lê o contexto, porque carne, no nosso português, ela pode significar um monte de coisa. No grego, você tem a diferença. Se você lê o texto grego, na hora que você bater o olho, você automaticamente já sabe o que é. Mas no nosso português, carne é carne, então não tem, uma outra palavra. Então, tem carne no sentido de natureza humana caída, carnal, tem carne no sentido de pessoa, de seres humanos. Então, é o contexto que vai te dar o entendimento daquela palavra. Mundo. A palavra mundo tem um entendimento de seres humanos, tem um entendimento de mundanismo. Então, é o contexto, o que você lê por completo que vai te dar o entendimento. Então, você tem que chegar nesse texto, desarmado, chega no texto bíblico desarmado, chega lá para assim, Senhor, o que o Senhor quer falar? Me dá um entendimento, me orienta. E aí você tem as técnicas. A Bíblia, uma das técnicas é que a Bíblia, ela explica-se por si só. Por si só ela se explica. Então é uma das técnicas, uma das coisas que você aprende quando está estudando hermenêutica, exegese, essas coisas. Então a Bíblia, ela por si só, ela é explicada. Então você tem essa série de ferramentas para poder entender. Isso aqui é uma profecia, um livro profético, é uma narração, é uma crônica de reis. Então você tem que entender ali o que é. Não, as cartas são o quê? As cartas são recomendações, são doutrina para a igreja. Então, foi escrito de forma, um estilo literário, a carta, epístola. Epístola e carta é a mesma coisa. Então, Paulo usava muito esse expediente, do uso de cartas. Às vezes ele não podia ir, ele enviava a carta era lida na igreja e tinha o caráter doutrinário, o caráter de ensinamento para a igreja. Então, a gente tem que reconhecer que nós somos limitados e que nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus para nos ajudar e, consequentemente, também lançar a mão de ferramentas. 3, a natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que há necessidade de a Bíblia ser interpretada
acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico, algumas porções em aramaico, e no grego, no período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos, que são os textos sagrados, né, que a gente tem na nossa Bíblia, possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas, que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Então, você tem que observar que, na maior parte, a Bíblia foi escrita em duas línguas, né? Majoritariamente está querendo dizer que, particularmente, principalmente, foi escrita em duas línguas, que é o hebraico e o grego. Então, em aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 escritores, e cada qual com as suas particularidades, sua cultura, os seus pensamentos e tal. E Deus respeitou isso. Você vê, a gente já citou, né? Amós, um boiadeiro, Deus respeita o fato de Amós ser um boiadeiro, aí ele é usado o linguajar, né? Quando ele fala lá, vacas gordas de Bazã, quando ele quer se referir para a sociedade da época, e aí ele usa a questão das vacas de Bazã, que eram vacas bem gordas, vacas bem alimentadas. Então ele usa essa figura da realidade dele para confrontar a sociedade da época. E você vê Deus respeitando, mesmo Deus sendo um inspirador, Deus ele respeita as particularidades de cada um. Então isso que é interessante. Então a gente tem que pedir a direção do Espírito Santo. Antes de orar, antes de ler, melhor dizendo, antes de ler e estudar a palavra de Deus, ore ao Senhor. Peça, Espírito Santo de Deus, abra o meu entendimento. Se você não entender aquilo que você está lendo, passe adiante. Depois volte novamente, leia. Não conseguiu compreender? Procure recursos para te ajudar, para você entender Bíblia de estudo, comentários bíblicos, e por aí vai. Então você acaba entendendo melhor. E outra coisa, observando as regras gramaticais. Interessante que a gente tem que ler como? A gente não pode ler corrido. Nós temos o quê? Quais as regras gramaticais? Nós temos a pontuação, nós temos verbos, nós temos pronomes, nós temos várias coisas. Mas, pastor, eu não sei disso. Mas o básico, se atente que são as pontuações, ponto final, vírgula, aspas, essas coisas, você se atente para ela, porque a vírgula, ela é uma breve pausa. Esses dias a minha esposa estava fazendo, ela começou a fazer pedagogia, e os primeiros trabalhos dela foi justamente sobre pontuação, que tem a matéria de língua portuguesa, e foi a questão da pontuação. Aí tinha interrogação, ponto e vírgula, 2 pontos, travessão, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e tal. Então, um ponto que você muda, uma coisa que você muda completamente de sentido. Então, o texto bíblico, embora seja a palavra de Deus inspirada e tudo, mas ela está escrita seguindo regras gramaticais, seguindo as regras do hebraico, do grego e também do nosso português. Um tradutor, ele tem que seguir toda a conjugação do verbo, se é passado, presente, futuro. Ele tem que obedecer tudo isso aí, porque se ele mudar, muda o sentido.
Uma pontuação muda o sentido. Eu estou tentando me lembrar aqui de um exemplo lá do trabalho da minha esposa, mas eu não estou conseguindo. Como é que é? Eu não consigo me lembrar. Tipo assim, fulana morreu, aí a vírgula, se você tirar a vírgula, fala que a pessoa morreu. Aí, por exemplo, fulana morreu? Não. Sim, vírgula, morreu. Então, é mais ou menos assim o exemplo, né? Que se você tirar a vírgula, você muda totalmente o exemplo ali, a frase, você muda a frase totalmente. Então, fulano morreu? Sim, morreu. Sim, porque a vírgula, ela serve para dar uma ênfase e pausar. E aí você continuar. Se você lê sem a vírgula, corrido, aí você fala, não, fulano... É justamente isso aí. Então, assim, existem as regras gramaticais, existe o contexto histórico, literário, de quando foram redigidos. Então, a gente tem que respeitar isso na hora de ler, senão a gente fica perdido. Vamos lá, tópico 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. 1. Autoridade da Bíblia. Quem pode ler? Então, a autoridade da Bíblia. Por quê? Por que ele fala isso? Porque muitos desacreditam da autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Nós, pentecostais, nós temos um compromisso, nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A gente crê que ela é autoridade final em questões de fé e prática. O que guia o cristão, o servo de Deus, é a palavra de Deus, não é o que os outros dizem, não é o que as religiões dizem por aí afora, mas sim a palavra de Deus. E outra coisa, nós cremos o quê? Na sua inerrância, ou seja, que ela não erra, jamais. E infalibilidade, que ela não fale. Quando você estuda teologia, você estuda sobre inerrância e falibilidade das Escrituras. Na teologia bíblica, você estuda muito sobre isso. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. A gente não relativiza. O que é relativizar? É você dizer que não existe uma verdade absoluta. Para nós, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa verdade absoluta. Para as pessoas aí fora, não. Para mim, a Bíblia Sagrada não é a verdade absoluta. Não é.
Para você pode ser. Para mim, é em partes. Então a pessoa começa a relativizar, começa a pôr em xeque algumas questões, algumas coisas, o que a Bíblia Sagrada diz. E uma das características da nossa sociedade hoje é a relativização das verdades. O que é verdade para você pode não ser para mim, e por aí vai. Você já viu? Quando você afirma, a pessoa fala, isso é relativo. É justamente isso. Ou seja, não, isso não é absoluto, ou seja, há uma controvérsia, há uma outra posição, há uma outra vertente. Então, aquilo que você fala não é a verdade. Mas só que para nós cremos, né, na palavra de Deus, nós não podemos relativizar e nem desobedecer os preceitos bíblicos. E também nós acatamos as doutrinas bíblicas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, nós temos que crer nisso e entender isso. A gente tem que entender, primeiro, a palavra de Deus, para depois o entendimento acerca da palavra de Deus produzir algo nas nossas emoções. Não é a emoção que vai produzir algo para eu entender. É eu entendendo as Escrituras que vai produzir uma reação, uma sensação em mim a respeito dessa experiência com Deus e a sua palavra. Então, tem muitas pessoas que botam a experiência, né? E na frente, não, com a minha experiência com Deus, eu vou entender assim. Eu entendo assim porque eu tive uma experiência com Deus que era assim. Ao invés de falar assim, não, eu tive a experiência porque a Bíblia me mostrou assim, e através do que a Bíblia me ensinou, eu tive essa experiência. Então, as pessoas invertem bastante isso daí, né? Aí a gente vem aqui, número 2, a iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Discernir é a capacidade, irmãos, de julgar entre certo e errado. Você ter o discernimento, você julgar se aquilo é ou não é. Seguindo aqui, somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação da Escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta nem altera a Bíblia, apenas elucida ou esclarece o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. É basicamente tudo aquilo que eu acabei de falar, que o estudo racional, se eu parto só para a razão, só para o estudo das técnicas, eu me baseio só nas técnicas, e só nisso, aí eu fico o quê? Muito técnico, muito crítico, e aí a parte espiritual, a parte da iluminação, ela fica de lado. Aí eu fico aquela pessoa assim, com muita luz na mente e com nenhum fogo no coração. A gente não pode, a gente tem que ser equilibrado. Eu tenho que ter luz na minha mente e fogo no coração. Eu tenho que ter entendimento, a minha razão. Porque crer é também pensar.
Você tem que ter um entendimento. Porque o que aconteceu com o eunuco que a gente está lendo aqui? A palavra foi pregada, o Espírito Santo trouxe a iluminação à vida do eunuco, trouxe o entendimento, o seu raciocínio processou aquele ensinamento, e a fé fez o quê? Fez ele crer no nosso Senhor Jesus Cristo, que ali se falava daquele que havia morrido na cruz do Calvário. E então você vê como que são as coisas. A palavra de Deus é o que nós estamos fazendo. Nós damos muita ênfase no estudo bíblico aqui na igreja, e graças a Deus os irmãos gostam muito dessa parte, mas também nós abrimos o espaço para o que aconteceu sábado, que foi a nossa vigília. Então, se a gente ficar só aqui, né, nesse negócio, só assim, claro que aqui está sendo explicado a Bíblia Sagrada, claro que aqui a gente ensina a Bíblia Sagrada, mas se a gente também não tiver esse mergulho, também na oração, na busca, também fica desequilibrado. Então, o que a gente faz? A gente dá ênfase ao estudo bíblico sistemático, mas também a gente mergulha na oração, mergulha na busca, mergulha na operação do Espírito Santo. Então, é aqui. Aí uma coisa que a gente tem que entender é que a iluminação não é uma fonte paralela de revelação, e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. Então, muitas vezes, a pessoa quer ser iluminada, quer ter uma compreensão, mas ela não estuda, ela não mergulha nas Escrituras. Aí ela quer, o Senhor que me revela. Eu conheci muita gente, irmãos, que o Espírito Santo, não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é o Espírito que revela. Mas o Espírito, ele revela, ele traz a sua memória aquilo que você já leu. É claro que ele pode revelar perfeitamente uma passagem para alguém, sem a pessoa nem ao menos ter lido. Porque se eu falar isso, se eu falar o contrário, eu estou limitando a ação do Espírito Santo. Mas tem aquelas pessoas, sabe, que só foca no espiritual, só foca no, não, eu não preciso estudar, não. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, me dá uma palavra aqui. Não é assim. A gente tem que entender, as pessoas não entendem que o momento que você está estudando, o momento que você está preparando uma aula, o momento que você está preparando uma pregação, isso também é um momento piedoso, é um momento de devoção com Deus, é um momento que você está na presença de Deus. Então a gente não pode pensar que esse momento que a gente passa, tem vezes aqui que eu vou trazer estudo para vocês, eu estudo 2, 3 dias, ou às vezes uma semana inteira, sobre aquele assunto. Então, irmãos, esse momento de estudo também é um momento de vida com Deus. Porque eu não posso chegar aqui, claro, aí é por isso que você tem que ter um estudo sistemático da palavra de Deus. Porque também vão ter momentos que vai chegar assim, e o pregador não veio, vai ser você. Não, já aconteceu aqui. Do pregador não vir, pode deixar que eu prego. E eu tive que pregar. Então, o que acontece? O certo é avisar com antecedência para a gente se preparar. Eu, particularmente, eu gosto de ser avisado com antecedência para eu poder preparar uma coisa mais consistente e tal. Mas tem horas que pego em cima da hora e se vira nos 30 e fala, Jesus, agora é mais do que nunca é contigo. E o Senhor dirige o negócio aqui. Então, a gente tem que entender isso. Outra coisa, a iluminação não altera e nem aumenta o que está escrito na Bíblia. Aí a pessoa começa a ter um bocado de experiência, aí ela traz essas experiências para dentro da Bíblia. Principalmente esse povo que gosta de mexer com batalha espiritual, aí, esse povo que gosta dessas coisas aí.
Muitas vezes o povo pega esse monte de experiência e traz para dentro da Bíblia Sagrada. E aí quer que a Bíblia Sagrada fale sobre a experiência que ela teve. Então, muitas vezes nem é. Então, é complicado. Então, vamos lá. Eu não esqueço nunca um exemplo de iluminação espiritual. Aconteceu comigo. Eu estava estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o livro de Atos. E aí eu vi que no versículo 8, aquele versículo, né, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, tal. E lá em Atos 8:1, aconteceu aquela situação em que eles foram espalhados e foram para onde? Judéia, Samaria e para outros lugares. Se você pegar os livros de estudo bíblico, de teologia, vai falar isso, que a palavra foi dita em Atos 1:8 e se cumpriu em Atos 8:1. Mas para mim, naquele momento, o Espírito Santo de Deus que me revelou, me iluminou naquele momento, porque eu não tinha lido ainda sobre isso. E eu falei, olha rapaz, olha aqui, ó, lá falou em Atos 1:8, agora está se cumprindo aqui. Olha, então isso foi um exemplo que aconteceu comigo, quando eu estava estudando a palavra de Deus. Eu não esqueço jamais. Mas vários teólogos já falaram. Tá, depois eu vi que já falaram. Mas naquele momento, o Espírito de Deus me deu esse entendimento. Isso é uma iluminação bíblica que Ele te dá ali naquele momento. 3. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito, ou maduro, né? Entenda-se maduro. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou prática da igreja, caso seja necessário. Então, vocês observam que as verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela igreja. A igreja prega que Jesus salva, mas a igreja não experimenta a salvação. A igreja prega que Jesus cura, mas aí não tem cura na igreja. A igreja prega que Jesus liberta, mas a gente não vê libertação dentro da igreja. Então, o que nós temos que fazer? Buscar mais a Deus, conforme está nas Escrituras, seguindo esse modelo aqui. Na igreja, havia comunhão, e a gente prega amor, união e comunhão, e a igreja não tem isso. Então, a igreja, ela tem que ter essa experiência. Mas primeiro, existe a pregação, a proclamação da palavra, o estudo da palavra. E após o estudo, a pregação da palavra, é que algo acontece. Algo acontece. Você não vê os apóstolos pregando e depois os milagres acontecendo? Era assim que acontecia. Outra coisa, a igreja também, a palavra de Deus, e ela é somente ela que pode autenticar ou até mesmo corrigir a experiência ou prática da igreja. Essa experiência, ela não está pautada na Bíblia Sagrada. Que experiência é essa que você diz que teve com Deus, se ela não passa pelo crivo da palavra de Deus? É igual o dom de profecia.
o dom de profecia verdadeiro, ele não contraria a palavra de Deus. Ele não contraria, de forma nenhuma. Se ele contrariar a palavra de Deus, aí você pode refutar instantaneamente. A palavra de Deus é aquela que diz como deve haver a correção dentro da igreja. Então, a igreja tem que experimentar também a presença de Deus pela correção. Mas como é isso? Vocês se lembram da passagem de Ananias e Safira, em Atos 5, que eles mentiram, e como Pedro diz, né? Porque mentisses ao Espírito Santo, né? Mentisses ao Espírito Santo, então vocês vão cair mortos aí. Então, houve naquele momento algo assim miraculoso, para quê? Para colocar ordem na igreja ali, que estava crescendo absurdamente. A igreja já estava com um pouco mais de 5.000 membros. Então, muita gente se convertendo ali. E aí Jesus fez o quê? Jesus permitiu aquela situação para já causar algum temor no meio daquele povo. Não, as coisas não são bagunçadas. Então, eles viram uma ação de Deus, mesmo mediante a correção. Então, a correção, ela tem um caráter de instrução. Não só o caráter punitivo, mas um caráter de instrução para que a pessoa não caia naquela situação. Tópico 3. Regras de interpretação básica. Aí aqui ele vai falar da hermenêutica, né? Quem pode ler o número 1 aí, o item 1 do tópico 3? Então, vocês viram aí que eu falei para vocês sobre a hermenêutica e a exegese, elas andam juntas, né? E aí ele acabou falando aqui da hermenêutica. Então, Isaías 8:20. Vamos ver lá o que fala Isaías 8:20. Acho que sua versão é a linguagem de hoje, né, Neuraci? Lê para mim, por favor. O 20. Ah, não, essa que você está é igual a minha. Ela está igual a minha. Então, assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, assim, nós temos os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então, o Martinho Lutero, que foi o reformador ali no século XVI, ele trouxe, né, à tona essa questão de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Então, significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual
uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Então, você vê, por exemplo, muitos falam que Jonas, né, Jó, aquela história de Jonas não foi uma história assim verdadeira. Querem desacreditar da história de Jonas. Mas aí você vê como você tem a veracidade, como que você vê que aquilo é verdadeiro. Aí você vai lá no texto que Jesus cita sobre Jonas. Jó, o livro de Jó não foi um personagem real. Mas aí você faz como? Você vê Ezequiel, Deus usando Ezequiel, falando sobre Jó, Daniel e, se não me engano, Abraão. Então você vê ele falando, você vê Tiago falando de Jó, você vê na Bíblia Sagrada a cidade de Eliú, Bildade, Zofar, e então você vê a cidade dessas pessoas realmente de fato existiam. Então você lança mão de outras passagens, de outros textos, para confirmar aquilo que você está estudando. Então é o que está aqui, que uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Então é o que eu citei aqui para vocês. Um outro texto vai testemunhar, testificar a respeito daquilo que foi dito. Então, isso também é uma das regras, né, da interpretação, uma das técnicas que a gente tem. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico alegórico. Por exemplo, Cristo disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Este texto mostra que o corpo aqui não está em sentido literal, mas no figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem, né, os que vêm antes, e os que seguem, né, os que vêm depois, o texto que estuda. Diz a máxima, né? Texto fora de contexto é pretexto. Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. O que quer dizer aqui? A gente tem que tomar muito cuidado com essas expressões. O texto tem que ser lido literalmente. Quando você estuda sobre escatologia, sobre as profecias, uma das coisas que eles ensinam é assim: você lê, aquilo faz sentido para você, aquilo faz sentido na sua mente, então, provavelmente é um texto literal, ou seja, na letra da lei, na letra da palavra, é realmente aquilo que dizer, vamos dizer assim, para você entender, que pedra é pedra, né? Pão é pão, que é isso mesmo, está dizendo que é pedra, né? Então, o texto está dizendo que é pedra, então, realmente, não é uma comparação. Então, literalmente, é aquilo que realmente o texto quer dizer. A alegoria, a comparação, o simbólico, e aí que ele cita, tomai e comei, isso é o meu corpo, não é literalmente o corpo de Cristo. Na ceia do Senhor, você não está comendo o corpo de Cristo. Você não está bebendo o sangue de Cristo. O pão simboliza, ou seja, aponta, representa, mostra, aponta para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque se eu falo que o pão vira carne, vira corpo, e o suco de uva vira vinho, aí eu vou para a doutrina católica da transubstanciação. Então aí eu fujo do que verdadeiramente é.
é um símbolo. E vocês sabiam que os discípulos, os crentes da época, aqui da Bíblia e da igreja do primeiro e segundo século, eles eram chamados de canibais. Porque Jesus disse, aquele que não comer do meu corpo não tem vida em si mesmo, e tal, aquela coisa toda, né? Aí, muitas vezes, eles iam para as cavernas celebrar a comunhão, porque muitas vezes estavam debaixo de perseguição. Aí as pessoas falavam, ih, aqueles crentes são todos doidos, estão tudo lá comendo carne e bebendo sangue, e tal. Então, o povo achava que quando falava daquela palavra lá, era literalmente o corpo mesmo, a carne humana ali. E não era nada disso. Eram elementos que trocavam, né, simbolizavam, né, faziam referência. E é isso que a gente tem que entender aqui. Aí quando muitas vezes não fizer sentido, aí pode ser uma comparação, pode ser, né, uma metáfora, uma alegoria, é algo que quer dizer uma outra coisa, né? Então, principalmente igual nas parábolas, você vê muitas dessas comparações, né? Então, Jesus contava as parábolas, que fulano era isso, aquilo, outro, e tal, e vai contando aquela história. Aí você entende que ali, ó, aquela passagem, o agricultor, o lavrador é Deus, tal. Então, isso significa isso, o dono da vinha é Deus. Então, aí você vê as comparações, vê as alegorias e tudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque na antiguidade, muitos teólogos, né, tudo alegoria. Tudo era alegoria. Ah, isso significa isso, porque aqui eu vejo a igreja nisso, porque isso aqui se refere à igreja, se refere a Israel, se refere a isso, aquilo outro, e muitas vezes não se referia, né? Então, aí tem o livro de Cantares, né? Ah, mas é uma alegoria do relacionamento de Cristo com a igreja, mas basicamente ali, a princípio, é o relacionamento de um homem com uma mulher. Então, a gente tem que ter esses cuidados assim. 3. Perigos da hermenêutica pós-moderna. Pós-moderna é o momento que a gente vive, né? Quando falar assim de pós-modernidade, é o período que a gente vive da nossa sociedade. E na Europa, já estão indo até mais além. Sociedade pós-cristã. Que antigamente a Europa, muitos missionários, muitos grandes avivamentos surgiram na Europa, né? E hoje o povo está tudo se desviando, tudo se enfraquecendo na fé. Então, estão começando a dizer que a Europa é uma sociedade pós-cristã, que a parte do cristianismo já passou, agora é um outro momento. Então, a modernidade passou, agora vem a pós-modernidade. Olha aqui, nossa ortodoxia refuta, ou seja, rebate, todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete, ou seja, aquele que está interpretando a Bíblia Sagrada, ele não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar, né, ou dividir, ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos, ou seja, métodos pessoais, o que eu acho, o que eu sei, o que eu acho que é correto, meus métodos, não. Focados no leitor, em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos. Ratificar é assinar embaixo. Voltar a dizer. Ou seja, não, o Gaspar disse uma coisa, eu assino embaixo, eu ratifico, eu reforço, eu concordo. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras, como eu falei para vocês, né? As experiências tem que ter a Bíblia como parâmetro.
Se aquela experiência que a pessoa diz que é espiritual, que é de Deus, vai fora da Bíblia, é tudo menos experiência de Deus, com Deus. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Então, o que está querendo dizer aqui? Que eu estou interpretando a Bíblia Sagrada. Aqui, nós temos o nosso cânon, a nossa Bíblia. O nosso cânon usa 66 livros inspirados. Nós temos o cânon da Bíblia Sagrada aqui. 66 livros são os livros inspirados, e todos aqui são palavra de Deus, Bíblia Sagrada, palavra do Senhor. Então eu não posso interpretar e criar um outro cânon, não. Esse aqui não é o suficiente, agora eu vou escrever um outro, eu vou dar continuidade. Não, aqui já está fechado. Aqui não precisa acrescentar e nem tirar. Ou seja, eu não acrescento, eu nem fragmento, ou seja, eu nem tiro. Eu não acrescento e nem tiro. Então, o que está aqui é definitivo, pronto e acabou. Eu não preciso de nada além disso daqui. Então, e na nossa conclusão, é que a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada nesse mistério, ou nesse trabalho, né, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Então, hoje nós vimos alguns conceitos básicos de como nós devemos ler a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Sim, ele usa muito essa frase. Onde a Bíblia não, ou também outra frase, que é basicamente a mesma. Onde a Bíblia se cala, você se cala também. Então, você não deve... Você se lembra a passagem de Gálatas? O que Paulo fala em Gálatas capítulo 1? Ainda que um anjo do céu traga um outro evangelho, além do que nós já pregamos para vocês, vocês rejeitem. Seja anátema. Rejeita. É maldição. Não, é coisa errada aí. E você pode ver, a maioria dessas religiões aí afora, supostamente pessoas que tiveram revelações divinas, revelações de anjos, revelações de seres, e que disse para eles que deviam fazer isso e fazer aquilo outro e tal, e aí funda a religião e o povo vai naquele engano todo, né? Então, o que acontece? Por que as pessoas vão nessas religiões, vão nesses enganos? Porque elas não querem estar debaixo de uma supervisão, elas não querem ser contrariadas. E muitas vezes essas religiões não contrariam as pessoas, né? Aí elas se sentem bem nesse negócio. Vamos ficar de pé. Amanhã nós temos o círculo de oração e amanhã à noite tem prova para os candidatos. A consagração. E aqui na Betel nós vamos consagrar 3 pessoas ao diaconato, né, que é Mantoinha, Vanderlan e Isabel. Margarete fica para uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. E a partir de maio, nós só vamos definir data, local, tudinho, mas nós vamos ministrar no ministério um curso de formação para obreiros, mas todo aquele que quiser participar, pode participar, tá? Mas, principalmente para quem vai ser consagrado, vai servir de
O certificado vai servir de habilitação para ser consagrado. E aí é um curso de 3 a 4 meses, custa R$ 99,00, mas você paga uma única vez, não é 99 mensais. Você paga R$ 100, você tem um livro, você tem um certificado, e aí você vai ver uma série de assuntos. Ceia, batismo, eutanásia, pornografia, como evangelizar povos, como evangelizar pessoas, tudo isso para a formação de um obreiro. O obreiro está capacitado, vai ter parte jurídica, vai ter parte bíblica, vai ter parte de liderança, vai ter tudo que vocês imaginarem que tem nesse livro. Que o livro é de vocês, vocês pagam 99, vocês concluindo, vocês recebem o certificado, o livro é de vocês, e nós vamos começar a ministrar para todo o ministério mensageiro de Cristo. E a gente vai definir ainda se vai ser lá na sede, e a gente vai definir se vai ser na sede, porque aí centralizar ali, porque vão vir pessoas de outras congregações, né? Aí a gente fica mais ou menos, para quem está do lado de lá, fica mais perto, né? Mas isso ainda vai ser definido, porque tem que ver a programação da sede, né? Se também vai ter espaço lá na sede para poder ministrar isso, né? A gente ainda não conversou com o pastor Bonerges, mas a gente já tem o aval do pastor para a gente começar a ministrar cursos no Mensageiro de Cristo. Vamos orar? Em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo a Tua palavra, Deus. Pai Santo, Pai bendito, continue nos dando graça, continue nos dando sabedoria, continue fortalecendo as nossas vidas para a glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos que vieram nesta noite receber a instrução do Senhor. Pai, nos leva em paz e segurança, guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita Teu servo, seu irmão Rena, vai curando, ó Deus amado, dessa enfermidade, dessas dores. Pai Santo, que o Senhor faça uma grande obra na vida do Teu servo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dê vitória, dê graça ao Teu Filho, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe.